Olá, estudantes da primeira série. Neste vídeo, nós vamos falar sobre los adjetivos gentílicos. Eu sou a professora Elisângela e vou trabalhar língua espanhola com vocês. Vamos aos objetivos da nossa aula de hoje? Quais são os objetivos da nossa aula, então? Hoje nós vamos compreender o emprego dos adjetivos pátrios e suas funções dentro do texto. Apropriar-se do conhecimento linguístico necessário para a compreensão e produção do gênero textual estudado. A pensar. Quem é Nezeia? De onde é? Então, vocês conhecem essa moça aqui? Quem é ela? De onde que ela é? Será que ela é do Brasil? Do Paraguai? Da Argentina ou da Colômbia? A pensar. Girls Like Me conquista disco de platino en México. Shakira es una importante cantante colombiana. Recientemente hizo una asociación con el grupo musical americano Black Eyed Peas, teniendo éxito en todo el mundo. Ayer la canción Girl Like Me recibió disco de platino en México por sus altas ventas. Então, esta mulher, né, é a Shakira, a cantora Shakira. A Shakira é uma importante cantora colombiana. Recentemente, ela fez uma associação com o grupo Black Eyed Peas e teve muito sucesso por todo o mundo. Ontem, quando saiu essa notícia, né, a data era dia 2, a canção Girl Like Me recebeu o disco de platina no México por suas altas vendas. A pensar. Esto significa que la canción vendió el equivalente a 60,000 copias en el país. La información es de Amprofon, la agencia oficial de la industria musical mexicana responsable de emitir certificados de altas ventas. Então, isso significa que a canção vendeu o equivalente a 60,000 cópias no país. A informação é da Amprofon, a agência oficial da indústria musical mexicana, responsável por emitir certificados de altas vendas. Pessoal, que tipo de texto que é esse que nós acabamos de ler? E que informação que ele nos traz? Míralo, olhe, observe. Notícia. Então, esse texto que nós acabamos de ler é uma notícia. E o que é esse gênero notícia? El relato de uma série de hechos a partir del hecho mais importante ou interessante. Então, uma notícia é o relato de uma série de acontecimentos a partir do acontecimento mais importante ou interessante. Atividade 1. Leia novamente o primeiro parágrafo e contesta. Leia novamente o primeiro parágrafo e responda. Qual é o hecho mais importante em la notícia que acabas de ler? O que aconteceu de mais importante nessa notícia que nós acabamos de ler? Shakira es una importante cantante colombiana. Recientemente hizo una asociación con el grupo musical americano Black Eyed Peas, teniendo éxito en todo el mundo. Ayer, la canción Girl Like Me recibió disco de platino en México por sus altas ventas. E aí, o que de mais importante foi relatado nessa notícia? Logo, logo voltamos com a resposta correta.
Então, pessoal, conseguiram chegar à resposta correta? Olha lá. Leia novamente o primeiro parágrafo e contesta. Leia novamente o primeiro parágrafo e responda. Qual é a notícia mais importante ali nesse trechinho que a gente leu da notícia da Shakira? Shakira hizo una asociación con Black Eyed Peas y la canción Girl Like Me recibió disco de platino em México por suas altas ventas. Então ali, o que aconteceu de mais importante, que foi noticiado de mais importante, é que a Shakira fez ali uma associação com o Black Eyed Peas e a canção Girl Like Me recebeu o disco de platina no México por suas altas vendas, ok? Atividade 2. Qual é a nacionalidade de Shakira? Qual que é a nacionalidade da Shakira? Onde que ela nasceu? No país que ela nasceu é a nacionalidade dela. Então, temos de novo aquele trechinho que eu acabei de ler. Vamos reler que vocês já encontram a nacionalidade da Shakira. Shakira é uma importante cantante colombiana. Nem vou ler o resto, que vocês já sabem o que é para responder, né? Mesmo assim, eu vou dar aquele tempinho para vocês refletirem mais um pouquinho e logo, logo chegamos com a resposta correta. E então, que pergunta difícil. Qual é a nacionalidade da Shakira? Shakira é de Colômbia. Isso faz dela colombiana. Muito fácil, né? Então, a nacionalidade da Shakira é colombiana. Questão 3. Agora, eu quero saber qual que é a nacionalidade do grupo lá que fez a parceria com a Shakira, o Black Eyed Peas. A Shakira é colombiana. Então, tem um trechinho ali que a gente vai descobrir, olha lá. Recentemente, fez uma parceria com o grupo musical americano Black Eyed Peas, tendo sucesso em todo o mundo. E então, ficou fácil, né? Qual é a nacionalidade do grupo Black Eyed Peas? Logo, logo eu chego com a resposta correta.
descobriram qual que é a nacionalidade do Black Eyed Peas? O grupo musical Black Eyed Peas é de Estados Unidos. Ele é americano. Então, o grupo Black Eyed Peas é americano, eles são dos Estados Unidos. Atividade 4. Em qual país Shakira e a banda Black Eyed Peas recebeu o disco de platino? Então, a Shakira da Colômbia, o Black Eyed Peas é dos Estados Unidos. Mas foi em um determinado país que eles receberam esse prêmio juntos. Qual país foi esse? Olha lá, mais um trechinho para vocês. Lá no finalzinho. A canção Girl Like Me recebeu o disco de platino em México por suas altas ventas. Mais fácil que isso, impossível, né, galera? Então, responde lá que logo, logo eu trago a resposta para vocês. E então, pessoal, em qual país que eles receberam esse disco de platina pelas altas vendas, né, do disco com a música Girl Like Me? Em México, certo? Então, o prêmio que eles receberam é mexicano. A reflexionar, para pensar um pouquinho. A Shakira ali, cantante colombiana, indústria musical, lá de onde eles ganharam o prêmio, mexicana. O grupo musical é americano e o prêmio foi ganhado em México. Que te parecem estas informações do texto? Será que por que eu estou falando qual país que a Shakira nasceu, que o Black Eyed Peas nasceu, o país que eles ganharam o prêmio? O que te parece essas informações? Estas informações são adjetivos gentílicos. E o que vem a ser os adjetivos gentílicos? Adjetivos pátrios, também conhecidos como adjetivos gentílicos ou nomes gentiles. São nomes que caracterizam segundo a origem del ser, que pode ser país, cidade ou estado. Generalmente nombram pessoas, pero podem caracterizar animais e hasta objetos. Então, os adjetivos gentílicos é a mesma coisa que eu falar de adjetivos pátrios, que também são conhecidos como nomes gentis. São nomes que caracterizam segundo a origem do ser, que pode ser país, a cidade ou o estado. Geralmente nomeiam pessoas, mas podem caracterizar também animais e até mesmo objetos. Para ficar um pouquinho mais claro para vocês, aqui um exemplo. Os adjetivos pátrios ou gentílicos indicam a nacionalidade ou o lugar de origem de alguém. Então, os adjetivos pátrios, eles indicam a nacionalidade
ou o lugar de origem de alguém. Olha o exemplo ali. Juan es de Bolívia. Qual que é o adjetivo gentílico? Juan es boliviano. Então, adjetivo gentílico é isso. Dizer o que ele é dependendo do lugar onde ele nasceu. Ahora te toca a ti. Agora você vai ter que fazer, hein? Escribe os adjetivos pátrios correspondientes. Então, nós temos aqui a Mafalda, personagem argentina. Sempre recorrente em tirinhas nas classes de espanhol e de português também. Mafalda é de Argentina e por isso ela é a Mafalda da Argentina. Por isso ela é. Qual adjetivo gentílico que eu vou usar aqui para Mafalda? El cantante Luis Fonsi es de Puerto Rico e por isso ele é. O cantor Luis Fonsi é de Porto Rico e por isso ele é. La pintora Frida Kahlo é de México e por isso ela é. Então vocês vão preencher com os adjetivos gentílicos de cada personagem aqui e logo eu trago a resposta correta para vocês. E aí, conseguiram descobrir os adjetivos gentílicos aqui? Vamos conferir? A Mafalda é da Argentina e por isso ela é argentina ou argentina. O cantor Luis Fonsi é de Puerto Rico e por isso ele é puertorriqueño. Quem nasce em Porto Rico é porto-riquenho. E a Frida nasceu no México, ela é mexicana, ok? Esses são os adjetivos pátrios dessas figuras aqui. E agora nós temos outros adjetivos pátrios que é interessante você conhecer. Detalhe, é em espanhol, tá bom? Por exemplo, quem é da China, em português nós falamos que é chinês, porém em espanhol é chino, chino ou china. De Costa Rica, costarricense. De El Salvador, salvadoreño. De Guatemala, guatemalteco. De Uruguai, uruguaio, o uruguacho, como eles pronunciam. De República Dominicana, dominicano, e de Sudamérica, sudamericano. Então, uma curiosidadezinha aí, como que são os adjetivos pátrios em espanhol. Atividade 5. Relaciona os países com seus adjetivos gentílicos. Gente, é muito fácil, mas muito fácil mesmo. Vocês vão falar, nossa, que exercício mais bobo. Mas olha lá então. Quem nasce na Inglaterra é o quê? Na Espanha, no Uruguai, na Argentina e no Brasil. Porém, lembrando que eu quero os adjetivos gentílicos em espanhol, não em português, tá bom? Pensa lá um pouquinho que logo eu trago a resposta.
E então conseguiram relacionar ali com os adjetivos gentílicos? Vamos lá fazer juntos. Então nós temos a letra A. Quem nasce na Inglaterra é o quê? Em inglês, porém não é com acento circunflexo, é com agudo, porque estamos falando em espanhol. Quem nasce na Espanha, espanhol, mas não é com NH, né? É com a letra N, que é o N e o tiozinho em cima. Quem nasce no Uruguai, uruguaio, fica igual ao português, né? Quem nasce na Argentina, argentino. E quem nasce no Brasil é brasileiro, mas em espanhol, brasileiro. Ok? Tem que prestar bastante atenção para não se confundir, porque embora a língua espanhola seja muito parecida com a língua portuguesa, tem que ter um cuidadozinho ali, porque às vezes de tão parecido, elas não são iguais, mas você acaba se atrapalhando, ok? E que aprendemos aí nessa classe de hoje, chicos? Que o gênero notícia traz uma série de informações a partir de um assunto. Quais são as informações, então, que a notícia pode trazer a partir de um assunto? Aspectos culturais, com o tema música. A notícia trouxe informações de outros países e o estudo compreensivo e interpretativo do léxico. Hoje também nós falamos sobre os adjetivos gentílicos, ou adjetivos gentílicos, que são palavras que identificam a pessoa e também a sua pátria. Nesta aula de hoje nós falamos sobre os adjetivos gentílicos. Espero que vocês tenham gostado e hasta luego!